O empreendedor ele tem que focar em relacionamentos de confiança. Então, o primeiro relacionamento de confiança que ele tem que obter são os próprios sócios. E os sócios não são só os sócios, mas inclusive a família dos sócios. Então, essas pessoas é o primeiro cluster de apoio para viabilizar a empresa, a startup, ou qualquer negócio, qualquer empreitada que seja. Mas não é só os sócios. Aí depois vem os funcionários, os clientes, parceiros, terceiros como contadores, advogados e principalmente outros empreendedores. Então, quando o empreendedor ele consegue se inserir numa rede que seja baseada na confiança, as resoluções, as indicações, essa transferência de credibilidade é muito importante e acelera o crescimento da startup. Por exemplo, para conseguir clientes. Quando pessoas de confiança, de credibilidade recomendam um serviço ou um produto, isso tem um efeito muito maior de compra do que, por exemplo, um push num comercial ou um AdWords num site qualquer. Então é muito importante isso para o crescimento da empresa e também para o aprendizado do empreendedor. Por quê? Porque somente com pessoas que se confia é possível se abrir não vou dizer defeitos, mas as possibilidades de melhoria. Pontos que precisam ser desenvolvidos no empreendedor para ele se tornar cada vez mais capaz e se adaptar às novas fases da empresa. Por quê? Iniciar uma empresa necessita de um conjunto de competências. Desenvolver essa empresa até alguns milhões de faturamento ou alguns milhões de usuários precisa de outro tipo de competência. E fazer com que essa empresa continue crescendo é um terceiro tipo de competência. Então é muito importante que se consiga esse conjunto de apoio, de confiança através das interações fortes, sustentáveis, ganha-ganha para todos os lados, para que o negócio ele se fortaleça com isso. Interagir com o ecossistema ou com as redes de conhecimento é necessário. Mais do que isso, isso pode ser um diferencial competitivo ou uma desvantagem competitiva. Para mim, eu vou muito no Vale do Silício, nós temos um escritório lá, um fundador da Móvel está no Vale do Silício e é incrível ver como o ecossistema contribui para o sucesso das empresas lá. Por quê? Porque você tem 2.000 pequenas empresas ou startups com várias ideias, em qualquer lugar que você vai tem pessoas com projetos. Se alguém acha que eles só acertam, não, dessas 2.000, 1.900 vão quebrar. Mas o mais importante, a troca de conhecimento é tão rápido. Você faz um evento e alguém está contando qual é a aposta nova. Você conhece alguém que fundou uma empresa, que tem um sócio que era um fundador de uma das maiores empresas do mundo. Você contrata pessoas que passaram pelo Google, Apple, Facebook, que contam histórias de como criar grandes produtos. Então, essa relação entre universidades, Stanford lá no meio, venture capitalists e as pessoas que investem nas empresas, fundadores, trocando informação entre si, acelera muito as empresas. Então, para os empreendedores daqui, não desperdicem a informação que existe nos seus pares empreendedores. É super importante. Uma coisa que eu faço muito, eu lembro que o pessoal da Ambev, o Jorge Paulo lembra, o pessoal do 3G fala muito, procure o melhor, vai lá aprender com ele. Manda um e-mail e diz, olá, gostaria de saber como funciona essa área de sua empresa. Metade talvez não te receba, metade vai te receber. E o valor de você ir conversar com alguém que já fez e aprender com ele significa pular 1, 2, 3 meses do seu processo de desenvolvimento da sua empresa. E esse é o segredo, andar mais rápido. Então, desenvolver a relação com o ecossistema, ter bons investidores ou sócios que te ajudem a crescer, ter contato com o que eu chamo de role models, né? Modelos de referência. No Silicon Valley é super importante que você tenha o Mark Zuckerberg andando pela faculdade e o pessoal da Apple está passando por ali também, e os fundadores do Google estão passando por ali, e o Bill Gates vai lá com frequência. É muito legal para o empreendedor estar vendo outros modelos de referência e vendo que eles são pessoas normais como você, que passaram por um monte de problema e que mesmo assim conseguiram.
E com isso para mim sempre foi uma motivação especial, conhecer as pessoas que eu sempre julguei meus ídolos de negócio e ver que eles são muito bons, mas tiveram um monte de problema e estão crescendo a cada dia, e estão abertos a aprender o tempo inteiro, para me motivar a dizer, dá para fazer também e eu vou chegar lá também. Então, estar conectado com o seu ecossistema é super importante. Uma curiosidade, às vezes eu conheço um empreendedor que fala, eu estou fazendo um super negócio, e é incrível, vai mudar o mundo, e eu falo, legal, e o que é? E ele fala, não posso te contar porque é segredo. Normalmente eu rio e vou embora. Porque se alguém tem uma ideia que é tão secreta que você não pode nem falar porque alguém vai te copiar, provavelmente é imaturidade da pessoa que não entendeu que para criar um grande negócio, ele precisa de ter um monte de gente boa contribuindo. Ele precisa contar aquela ideia para um monte de gente e aprender de um monte de gente e amadurecer a ideia ao longo do caminho. Então, eu estou fazendo algo durante um ano que eu vou ficar trabalhando na minha sala, que é segredo, eu não conto para ninguém. Eu faria o contrário, eu colocaria uma página web sobre isso, iria num evento, falaria uma palestra sobre isso e perguntaria o que todo mundo acha sobre isso. O que os melhores do mundo acham sobre isso, o que está se fazendo no Vale do Silício, ou na China, ou na Europa sobre isso, o que os meus role models estão fazendo sobre isso, e com esse feedback inteiro começaria a evoluir rápido. Então, acho que estar conectado com o ecossistema é fundamental. Acho que o ecossistema no Brasil é mais frágil que no Vale do Silício, óbvio. Por outro lado, mesmo nos Estados Unidos, todos os ecossistemas são mais frágeis que no Vale do Silício. Então, na verdade, o Vale do Silício que é a exceção. Não é que o resto, que o Brasil, que o São Paulo é pior. É pior, mas o Vale do Silício é uma exceção. O que vocês têm que fazer, eu acredito, é usar o ecossistema possível, se encontrar com as pessoas, participar de eventos. 2, visitar os melhores lugares do mundo, porque estar perto dos melhores sempre ajuda você a aumentar a sua barra. 3, de novo falando sobre isso, não desperdiçar a internet. Tem muitas redes de conhecimento de empreendedorismo na internet. Se você não está usando isso, você está desperdiçando um ativo que é importante. Para ter sucesso na startup, você não pode se dar o luxo de desperdiçar ativos importantes. Acho que o dia a dia de um empreendedor ele é pautado pela ambição de gerar interações positivas o tempo todo. Na verdade, ele precisa maximizar o número de interações que conduzem o seu entorno, que significa o seu cliente, o seu time, os seus sponsors, a abraçarem uma visão de empreendimento, uma visão de futuro. E ele precisa tirar proveito dessas interações, não só para o aprendizado, mas também para o exercício da liderança. É através de um conjunto intenso de interações, de troca, de momentos onde coletivamente ou individualmente o empreendedor está expondo as suas ideias, a sua visão, que ele vai exercitar e criar, na verdade, a sua estratégia ou a sua forma de liderar. Acho que a formação própria, de acordo com os seus valores, com aquilo que você acredita, de um estilo de liderança, ela é resultado de um conjunto grande de interações. Por isso que eu acho também que ninguém nasce empreendedor. Se tornar um empreendedor é uma construção contínua de se expor. Nada te expõe mais profissionalmente do que se apresentar como um empreendedor, né? Para quem escuta isso do outro lado, chegou alguém que se diz dono de uma visão ou capaz de fazer alguma coisa acontecer ou capaz de movimentar a realidade futura. Então, o primeiro passo para você se formar um empreendedor é se acostumar com um dia a dia onde você constrói o maior número possível de interações significativas, não só para você, mas também para as pessoas com as quais você está interagindo. E aí isso vale para o seu time, né, para os seus funcionários, para os seus sócios, para os seus investidores, para os seus clientes, para a comunidade, para o ecossistema no qual você está envolvido. Então acho que empreender também é uma guerra por interações positivas. Na perspectiva não individual, mas de conjunto, de ambiente de empreendedorismo, não existe empreendedor sem ecossistema empreendedor. Então, todo empreendedor ele tem a sua missão individual, a sua visão de empreendimento próprio, mas uma parte, às vezes não tão visível, ele, querendo ou não, ele está trabalhando para a criação de um ecossistema empreendedor. E
o ecossistema vai depender de um aprendizado coletivo, de uma parte importante, geográfica e setorial, do aprendizado de como interagir. Como é que você interage com um concorrente, como é que você interage com uma pessoa que quer fazer um empreendimento muito parecido com o seu, como é que você interage com uma comunidade de investidores que está tentando entender o potencial daquele ecossistema, como é que você interage com a universidade que está próxima daquele ecossistema e está tentando se movimentar, ou suportar, ou fomentar esse ecossistema. Acho que essa também é uma outra forma de entender a criação de um ecossistema, né? Um ecossistema ele se constrói num aprendizado coletivo de como interagir. Então a interação também é parte, eu acho, da construção mais fundamental do que é a criação de novos empreendimentos. Acho que a formação desse ambiente voltado para interações positivas, ele passa por uma cultura de liderança por humildade. Eu digo sempre que o líder ideal, ele busca montar times, montar equipes que são melhores do que ele, né? Num processo de humildade, de aceitar e desenvolver o outro de maneira plena e colaborativa. Acho que a criação da cultura de humildade, de troca, é parte fundamental da criação desse ambiente explosivo, em colaboração, em construção conjunta de soluções e de sonhos. Eu acho que a interação, seja com seus clientes, com seus parceiros de negócio, né, ou com seus funcionários, ela é fundamental para você se desenvolver, né? No nosso caso, nós valorizamos muito até a velocidade que você consegue realizar isso. Então, por exemplo, quando nós desenvolvemos um produto, é fundamental que nós envolvamos os nossos usuários, os nossos clientes desde o começo. Eu não espero um produto estar pronto, lançado no mercado, para ouvir a opinião dos usuários, para ter o feedback desses usuários. A interação com os nossos usuários é importante em todo o ciclo de desenvolvimento dos nossos produtos. E a mesma coisa na parte de negócios. Muitas vezes você está num evento, você está numa feira e você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que às vezes você não dá nada para aquele contato, mas aquele contato pode abrir uma porta que pode dar um novo horizonte para o seu negócio. Então, nunca se feche, né? Se eu pudesse dar um conselho para vocês, nunca se fechem, sempre estejam abertos a aprender e também interagir, conversar e pedir a opinião das outras pessoas.